pessoal, tudo bem? Galera, nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai desenvolver a atividade do Powtoon, de gestão de pessoas, tá? Essa atividade ela é bastante interativa, você vai poder fazer ela individual, em dupla ou em trio, e a ideia dela é que você construa um Powtoon, que é uma ferramenta que você consegue, utilizando slides animados, construir vídeos, tá? E aí você vai ter que explicar um tema dentro da área de gestão de pessoas, relacionado aos processos de gestão de pessoas, com base lá no livro do Kevin Nato, tá? Eu vou abrir essa atividade com bastante antecedência, por quê? Ela é uma atividade que vai valer 15 pontos para vocês. Então eu quero que vocês tenham bastante tempo para poder se organizar, dividir a atribuição, fazer com calma para fazer bem feito, tá? A plataforma do Powtoon, ela tem bastante ferramenta para você poder construir, e essa atividade ela tem bastante etapas, tá bom? Vai ser a nossa maior avaliação do semestre, que são 15 pontos, tá? E a ideia é assim, se você fizer um pouquinho por dia, ou então se você pegar um dia para poder fazer isso, você consegue resolver isso de uma vez só e não tão demorado, tá? Dentro da atividade vai ter um vídeo mostrando eu operacionalizando mesmo a plataforma do Powtoon, tá bom? Te mostrando passo a passo, como incluir um elemento ou outro, como fazer exportação do seu vídeo lá para o YouTube, tá? Que aí depois de você gravar, você vai exportar esse vídeo para o YouTube e vai me mandar o link, tá? Explicando, né? Com o seu roteiro também, enfim. Vai ter lá o seu link mostrando o seu trabalho, além do roteiro que você vai me enviar. Mas aí dentro da atividade também está tudo bem explicadinho, e se restarem dúvidas, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, tá bom? Então é isso, vamos para a aula e espero que vocês entendam tudo. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Bora lá! Vamos então, pessoal, ver como é que a gente vai fazer a criação de um Powtoon de gestão de pessoas. Tá legal? Bom, primeira base, o que a gente vai usar como referência para desenvolver o nosso trabalho? A gente vai trabalhar, pessoal, com os processos de gestão de pessoas propostos pelo Kevin Nato, tá? Vocês têm esse livro do Kevin Nato lá no nosso espaço de material de aula dentro do sistema acadêmico. É só vocês abrirem lá dentro do sistema acadêmico que vocês têm acesso a esse livro do Hidalberto Chiavenato, tá? Gestão de pessoas. E aqui nesse livro do Chiavenato, a gente tem todos os capítulos na relação das atividades que a gente vai estar trabalhando, dos processos de gestão de pessoas que a gente vai estar estudando, tá? E aqui tem os processos detalhadamente para vocês. Então, os processos que o Kevin Nato propõe: o processo de agregar pessoas, de aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Muita atenção nisso, porque vocês não vão fazer Powtoon do processo inteiro, tá bom? Vocês não vão fazer Powtoon dos processos de agregar pessoas. Vocês vão escolher um dos processos de agregar pessoas para poder falar. Então, se você pegar e fizer lá um trabalho sobre agregar pessoas, vai estar errado. Então, você tem que fazer sobre recrutamento ou sobre seleção. Se você quiser falar sobre aplicar pessoas, quiser falar sobre todo o processo, não vai ficar certo. Porque você tem que falar sobre algum dos capítulos relacionados a aplicar pessoas. Mesma coisa com recompensar pessoas. Escolhe recompensa, remuneração ou benefícios. Reparem que aqui eles estão agregados por capítulo, tá vendo? Então aqui, ó, agregando pessoas. Recrutamento e seleção seria o capítulo 4 e seleção de pessoas o capítulo 5. Então, a partir do livro, vocês vão desenvolver o trabalho de vocês. Então, por exemplo, eu querendo falar sobre, aqui em aplicação de pessoas, eu quero falar sobre modelagem do trabalho, tá? Esse é o tema que eu vou utilizar. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou lá em modelagem do trabalho, tá? E aí eu vou ver o que daqui que eu quero falar. Por quê? O seu Powtoon não é para ser uma coisa maçante, você jogar um monte de informação e você às vezes não vai conseguir explicar nada muito bem, tá? Então a ideia é que você pegue um desses processos aqui. Nesse caso aqui eu estou dando esse exemplo de você falar sobre essa questão do desenho de cargo, ou de você falar sobre análise de cargo, e aí você conseguir explicar bem isso para quem está assistindo o seu Powtoon, tá bom? Então vamos dizer, por exemplo, que você vai falar sobre desenho de cargo, tá? E aí, quais são os tipos de desenho de cargo? Você vai explicar ele. Então, ó, dentro aqui do capítulo de modelagem do trabalho, você pode falar de forma geral sobre modelagem do trabalho, e aí você vai falar sobre conceito de cargo, sobre desenho de cargo, ou então você pega uma parte só desse capítulo de modelagem do trabalho para você poder trabalhar em cima dele. No caso aqui, como eu coloquei lá como exemplo, o desenho de cargos. Tá? Então você pode fazer um Powtoon sobre desenho de cargos e vai ficar uma coisa bem mais assim concentrada
bem mais específica e fica muito mais claro para quem estiver assistindo o seu Powtoon, tá legal? Mas a gente vai detalhar isso mais pra frente, como é que vai funcionar esse Powtoon. Só para dizer para vocês de cara o que? A gente não vai fazer um Powtoon sobre agregar pessoas ou sobre aplicar pessoas. Nós vamos fazer um Powtoon sobre ou recrutamento de pessoas, ou seleção de pessoas, ou desenho de cargo, ou avaliação de desempenho, ou recompensa e remuneração, enfim, tá bom? Então escolher um dos capítulos dentro dos grandes processos, tá? Para você poder trabalhar e fazer o seu Powtoon, tá? Então, vamos resumidamente, a gente teve uma aula recente sobre esse processo de gestão de pessoas, uma introdução mesmo à gestão de pessoas, né? Então, vou falar rapidinho sobre cada um desses processos antes de falar da atividade em si. Então, o que é agregar pessoas? Agregar pessoas tem a ver com eu chamar pessoas para minha organização. Eu já fiz lá o detalhamento do que são os meus cargos na empresa, o que tem que ser feito na empresa, quais os requisitos para que a pessoa venha trabalhar aqui. E aí eu vou buscar agregar pessoas, eu vou buscar trazer pessoas para trabalhar na minha organização, tá? E eu faço isso através de dois processos. O de recrutamento de pessoas, que é quando eu vou no mercado, eu vou ao grande público e digo, olha, eu tenho vagas na minha empresa, venham trabalhar comigo, tá? Venham fazer parte da minha empresa. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui para vocês um alistamento militar, que é um chamamento, e também processos de vestibular, por exemplo, tá? São formas de recrutamento, de chamar pessoas para poder fazer parte daquilo, tá? E aí, em seguida, após as pessoas interessadas em fazer parte da minha empresa responderem ao meu processo de recrutamento e dizerem, olha, quero participar, dependendo da demanda que eu tenho, obviamente eu tenho que selecionar, escolher quem vai trabalhar para mim, tá? E eu tenho diversas ferramentas de seleção, tá? Eu vou fazer análise de currículo, eu posso aplicar testes, eu posso fazer dinâmicas de grupo, entrevista, para que, enfim, eu consiga selecionar a pessoa que está mais adequada ao cargo, tudo bem? Esse é o processo de agregar pessoas. Como eu falei rapidinho, antes mesmo de eu poder agregar a pessoa na minha organização, eu tenho que definir o que essa pessoa vai fazer na minha organização. E é nesse momento aí que entra esse capítulo que eu tinha falado para vocês, aqui de modelagem do trabalho, tá? Por quê? Porque aqui em modelagem do trabalho, a gente faz basicamente isso, a gente define como é que vai ser feito o trabalho, quais são os requisitos, qual a posição que a pessoa vai ocupar dentro da hierarquia da organização, tá? Quais são as atribuições necessárias para essas pessoas, quais os requisitos físicos e mentais que essa pessoa precisa ter, tá? Aí aqui, ó, uma tirinha para vocês. A partir de hoje você é um novo gerente administrativo. E o que devo exatamente fazer nesse novo cargo? Ora, sei lá, faço o que todos os gerentes fazem. Tipo o quê? Ficar atrás de uma pilha de papéis que estão meses e meses lá sem saber o que se faz com eles, é isso? Mais ou menos isso. Eu prefiro atividades menos burocráticas. Posso recusar? Se recusar a promoção, está despedido. Onde está minha pilha de papéis? Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer dentro da empresa. Por quê? Porque não tem um desenho de cargo muito bem definido. Não se sabe exatamente quais são as atribuições, quais são os requisitos, as necessidades que a pessoa tem para ocupar aquele cargo. E é muito importante que a empresa defina isso, tá? Além disso, o processo de aplicar pessoas também envolve avaliação do desempenho, que é um processo fundamental para ver se a pessoa está realmente adequada ao cargo. Às vezes a gente pode colocar uma pessoa lá para desenvolver um cargo de gerente, por exemplo, só que essa pessoa não entende o trabalho do gerente, ela não sabe quais são os requisitos de verdade, e ela simplesmente vai levando. E se você não avalia o desempenho para dizer onde ela está acertando e onde ela está errando, essa pessoa não tem como melhorar, não tem como progredir, e pode acabar se acomodando. E com isso, o desempenho da empresa, a produtividade da empresa cai bastante, tá? Terceiro processo que a gente pode falar é o de recompensar pessoas, tá? E ele vai envolver recompensa e remuneração, formas que você pode fazer para poder recompensar uma pessoa e também os benefícios que você vai dar para as pessoas, tá bom? E aí você pode detalhar isso, tá? Existem diversas formas de você remunerar a pessoa. Remuneração não é simplesmente dinheiro. Tem algumas empresas que fazem isso aqui, ó, plaquinha de funcionário do mês. E a pessoa fica super feliz com isso, porque ela se sente reconhecida. Isso é uma forma de recompensar a pessoa, tá? E a pessoa ela se sente motivada a continuar trabalhando. Isso mantém o entusiasmo dela e também da equipe, que visa aquela pessoa lá como um exemplo e quer também chegar lá e também quer alcançar aquele reconhecimento, tá? Bom, além das recompensas que podem ser financeiras ou não financeiras, a gente também tem benefícios, tá? Que podem ser dados ao funcionário. Entre eles a gente pode citar aí o auxílio alimentação, às vezes o plano de saúde, tem empresa que dá auxílio creche, tem empresa que dá até aluguel para o funcionário, tá? Às vezes veículo, enfim. Tem diversas formas que a empresa tem de poder dar benefício para o funcionário, tá bom? E aí, caso seja esse um tema de maior interesse para vocês, vocês podem trabalhar com esse tema também, tá legal?
Próximo grupo de processos são os processos de desenvolver pessoas, ou seja, lembra aqui, ó, que aqui eu fiz a avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho, ela não tem o objetivo de simplesmente criticar a pessoa, dizer que a pessoa está ruim ou que ela está indo bem. Ela também tem o objetivo de ver onde a pessoa precisa melhorar, em que aspectos eu posso desenvolver essa pessoa e melhorar o ritmo de trabalho dela, tá? Então, a partir desses processos avaliativos, eu posso identificar a necessidade de treinamento e desenvolvimento. Às vezes eu tenho um funcionário que é muito bom numa área e eu gostaria de que esse funcionário assumisse mais responsabilidades. E aí eu preciso desenvolver esse funcionário, eu preciso dar capacitação para ele que ele consiga melhorar, tá bom? E aí no processo de desenvolver pessoas, eu tenho treinamento e desenvolvimento, também tem a questão dos programas de mudança, tá? Programas de mudança, eles são algo muito comum na organização e cada vez mais necessários. E eles envolvem muita necessidade de diálogo no ambiente organizacional, tá? As empresas estão em constante mudança, o mercado está em constante mudança. Você para e pensa, a gente num contexto de pandemia, igual essa do coronavírus, as empresas tiveram que se adaptar de forma muito abrupta, foi muito rápida a necessidade deles se ajustarem e modificarem a sua forma de trabalhar. Tá? A eminência da tecnologia, a necessidade de você fazer mais uso da internet, das formas de venda online, das formas de contato online com o seu cliente e com seus fornecedores, obrigou as empresas a se modernizarem. Tá? Inclusive, o IFES, os professores tiveram que se adaptar, os alunos tiveram que se adaptar. Muitas vezes as pessoas não tinham muito costume de uso de computador, de ferramentas de comunicação, utilizando o computador e o smartphone, e tiveram que se adaptar a isso. Tá? É muito importante que as organizações estejam prontas para desenvolver esses programas de mudança e fazer com que as pessoas se engajem nisso e entendam a necessidade da mudança. Tá? E também os programas de comunicação. Tá? Grande parte dos problemas que existem nas organizações são devidos a falhas na comunicação. Tá? E é muito importante você ter uma comunicação interna eficiente. Infelizmente, é muito comum em muitas empresas os chefes não se comunicarem direito com seus funcionários. É muito comum não dizer exatamente o que quer que a pessoa faça, como quer que a pessoa faça. Tá? Isso a gente pode trabalhar tanto na empresa quanto na vida, no dia a dia nosso. Quantas vezes relacionamentos dão errado, as pessoas brigam porque a comunicação não é boa, porque as pessoas acham que outra está pensando uma coisa, porque acha que a pessoa quer uma coisa, porque acha que tem que ser feito de um jeito. Quando eu tenho uma comunicação eficiente, as pessoas conversam e dizem como tem que ser feito, fica muito mais fácil de trabalhar. Tá? E ela é muito importante, a comunicação interna no ambiente organizacional é fundamental. Tá? E não só internamente, externo também. Tá? Conseguir falar com os stakeholders, que são as partes interessadas que estão fora da organização também. A gente tem stakeholders internos, né, que são os funcionários, todo mundo que está ali no ambiente organizacional que é impactado pelo negócio da empresa, mas também os stakeholders externos são muito importantes de saberem claramente o que a gente quer, como que a gente quer que seja feito o serviço, ou como que a gente quer que seja entregue um produto que ele vai fornecer para a gente. Comunicar claramente com os clientes também é muito importante, tá? Para que ele conheça os processos. Então, é um outro elemento que tem que ser desenvolvido nas pessoas, tá? Para que as pessoas entendam a importância disso e comprem essa importância. Tá? Para que essa comunicação aconteça mesmo, ninguém retém informação. Próximo processo, manter pessoas. Tá? Processos de manter pessoas são fundamentais para uma organização que quer crescer forte. Então eu tenho sempre que me preocupar com a qualidade de vida do meu funcionário. Tá? Eu tenho que me preocupar com o bem-estar dele, porque isso vai gerar uma produtividade maior. Se eu quiser que o funcionário trabalhe, não me preocupe com isso aqui, uma hora esse ser humano ele vai estar fadigado. Isso é uma questão lógica. O corpo não aguenta. A fadiga é muito grande e aí vem impactos da vida pessoal às vezes que eu tenho que buscar manter equilíbrio, eu tenho que ter uma compreensão. Tá? Além disso, também muita preocupação com o ambiente de trabalho. Então, o ambiente ele tem que ser sadio, eu tenho que ter um ambiente bom para o funcionário trabalhar, o ambiente ele tem que ter diálogo, eu tenho que ter uma equiparação com o mercado, tá? Então tem que ver se eu estou remunerando meu funcionário de forma adequada, se o ambiente de trabalho que eu dou para ele é bom, porque se for um bom funcionário, ele consegue colocação em outro lugar. Tá? Funcionário que não está nem aí, que não tem apego nem pela carreira, pelo trabalho que faz, realmente as empresas tendem a expurgar, a não fazer tanto esforço para poder manter. Mas um bom funcionário, a empresa tem que brigar para manter. E o ideal é que a empresa tente desenvolver os seus funcionários, escolher bem os seus funcionários, para que no momento desse aqui, ela tenha somente que se preocupar em manter essas pessoas dentro do ambiente organizacional. Porque as pessoas pensando do jeito que a empresa gosta, que seja desenvolvido o trabalho, fica muito mais fácil para ela poder trabalhar.
tá? As pessoas que já entendem a cultura da empresa, estão acostumadas com a rotina dela, a gente tem que entender quais são as necessidades dessas pessoas e buscar um ambiente bom para elas. Então, são os pontos principais, a questão de qualidade de vida, saúde e segurança, tá? Nesse capítulo aqui de saúde, segurança e qualidade de vida, tem muito material para ser trabalhado também, tá? E é inclusive um capítulo que às vezes é bom de você dividir, porque o tempo do Powtoon é mais curto, como eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Por fim, monitorar pessoas, tá? É para saber o que as pessoas fazem na organização. Para isso a gente tem sistemas de informação gerencial, tá? Que a gente utiliza, que ele gerencia tudo que é feito no ambiente organizacional. Através do sistema de informação eu consigo ver a produtividade das pessoas, o ritmo de cobrança para quem trabalha com cobrança, o ritmo de desenvolvimento de novos produtos para quem estiver lá no setor de produção, enfim, quantidade de vendas dos meus vendedores, o volume, eu consigo analisar tudo isso dentro do meu sistema, tá? E eu também tenho bancos de dados, que eu gerencio as informações dos meus colaboradores, dos meus fornecedores, dos meus clientes, enfim. Ele é muito importante para a gente poder fazer análises ao longo do tempo e ver como é que está a evolução da produtividade da empresa e a evolução individual de cada um, tá bom? Esses são os processos básicos, pessoal. Foi bem rapidinho, porque a gente falou agora há pouco numa aula anterior sobre isso, e é uma disciplina que vocês já viram no ano passado, tá? Então a ideia aqui é dar um resumo dessa disciplina para que a gente consiga desenvolver as atividades, tá bom? E em caso de dúvida, vocês sabem que vocês sempre podem entrar em contato para esclarecer. Então, vamos falar em si da atividade do Powtoon de gestão de pessoas, tá legal? Então, a gente vai ter que escolher um dos capítulos, tá? Então, voltando lá no Chiavenato, escolher um desses capítulos aqui, tá? Do livro dele, que vai ser a nossa referência para poder desenvolver esse Powtoon, tá legal? E aí, escolhido o capítulo que você vai querer trabalhar, você vai construir o seu roteiro, como a gente vai ver aqui para frente, ó. Eu vou escolher um deles. Então, por exemplo, aqui, ó, escolhi o treinamento e desenvolvimento de pessoas, tá? Eu vou simplesmente trabalhar com esse capítulo, ó. Treinamento e desenvolvimento, ó. Eu vou pegar um desses tópicos aqui e vou trabalhar em cima dele, tá? Eu vou pegar esse capítulo aqui e eu vou detalhar, explicar esse capítulo lá dentro do meu Powtoon, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar isso dentro do site do Powtoon, tá? Professor, tem que ser Powtoon? Tem, a atividade é Powtoon. Então, se você me mandar um slide, não vai ser pontuado, tá? Se você utilizar outra ferramenta que não seja o Powtoon, não vai ser pontuado. Eu quero que vocês desenvolvam essa atividade dentro do Powtoon, tá bom? Eu vou explicar na próxima videoaula como é que eu trabalho dentro do Powtoon. Eu vou te mostrar um passo a passo, eu construindo um vídeo lá no Powtoon, tá? Porque a gente vai construir como se fosse slides, mas ele vai ficar como um vídeo, tá? Porque ele tem o dinamismo de um vídeo mesmo. Então, vamos ver o passo a passo. Primeira coisa, você vai poder trabalhar individualmente, em dupla ou trio, tá? Professor, tem uma quarta pessoa que é do meu grupo, pode? Não. Pode trabalhar individual, em dupla ou trio, tá? Mais que isso, não. E aí você vai escolher um tema de interesse dentro dos processos de gestão de pessoas, tá? E aí, de novo, não é o processão, é um tema dentro dele. Então aqui, ó, eu tenho agregar pessoas. Eu não vou fazer um Powtoon sobre agregar pessoas. Isso vai estar errado e vai ser zerado. Eu vou fazer um Powtoon sobre recrutamento de pessoas ou sobre seleção de pessoas, tá? Por quê? Por que isso? Porque isso aqui vai ficar extremamente raso, tá? Você não vai conseguir falar bem de nenhum dos dois. Você tem 3 minutos para poder construir o seu Powtoon no máximo, tá? Ele é estourando 3 minutos. Então, é para ser um vídeo curto, que seja uma coisa dinâmica. Então, se você for trabalhar de uma forma muito rasa, você não vai informar nada. Então, é melhor que você pegue uma informação mais curtinha daqui de dentro, do que você querer falar sobre tudo isso aqui e não conseguir falar bem de nada, tá? A ideia é explicar um desses pontos. Então, vamos em frente. Primeira coisa, então, escolher um tema dentro desse processo, tá bom? Então, agregar pessoas, eu vou escolher o recrutamento ou seleção. Segundo, eu vou elaborar um roteiro do texto que vai ser usado no meu Powtoon, para explicar esse tema escolhido. Então, de novo lá, se eu quisesse trabalhar de novo lá com modelagem do trabalho, e eu fosse trabalhar aqui com desenho de cargos, eu ia primeiramente fazer um resuminho aqui, dizer o que é o desenho de cargos. Desenho de cargos envolve especificação do conteúdo de cada cargo, dos métodos de trabalho e das relações com os demais cargos. E aí eu poderia simplesmente colocar isso aqui como um conceito inicial, e aí ir trabalhando
definir alguns elementos aqui dentro do desenho de cargo e poder falar, por exemplo, sobre os modelos de desenho de cargo. E aí eu vou detalhando esses modelos, tá? Dizendo, o desenho de cargo é muito importante, porque ele ajuda as pessoas a se dedicarem mais ao trabalho, saber exatamente o que tem que ser desenvolvido dentro do trabalho. Existem alguns momentos, existem 3 modelos de desenho de cargo: o clássico, o humanístico e o contingencial. Esse roteirinho você vai montar ele dentro de um arquivo de texto. E aí você vai pegando esses textos que você vai aglutinando, que você vai juntando lá no seu roteiro, para a hora de você construir o seu Powtoon, o texto já está todo pronto lá, você só ir colocando nos slides e montar ele mais fácil, tá? Aí você fala lá, modelo clássico tradicional, explica ele o que tem dentro dele, qual a importância dele. Em seguida você vai falar do humanístico, explicar o humanístico. Se você quiser trabalhar uma imagem nesse estilo, você pode, claramente, tá? E aí você fala rapidinho do humanístico, fala do contingencial. E, gente, isso aqui vai tomar o seu tempo todinho lá, tá? Não é para ser um roteiro gigantesco, é um roteiro curto, tá? E aí você consegue ocupar esse tempo lá no seu Powtoon, tá? Então, primeira coisa, elaborar o roteiro do texto que vai ser usado no seu Powtoon para explicar o tema. E usar como referência esse livro do Kevin Venato, tá? Porque tem autores que têm visões diferentes, tá? Então, cada autor tem uma visão diferente. Então, pode ser que se você quiser arriscar de usar uma outra referência, se ela não casar com aquilo que está no Kevin Venato, pode ficar diferente, tá? Tem gente que fala que existe aquecimento global, tem gente que fala que não existe. Cada um tem uma visão, tem autores que têm visões diferentes sobre o mesmo assunto, tá? Então não é uma coisa que assim é aceito, todo mundo pensa igual. Então a referência que a gente tem que usar como base é essa aqui, tá lá no sistema acadêmico, na página de materiais de aula para nossa disciplina, tá? E também eu vou deixar disponível aqui na atividade, tá bom? Dentro da atividade também vai ter o livro para você poder acessar em formato digital. 3. Definir o roteiro, ele está todo redondinho, você vai gravar um áudio com esse texto que você colocou no seu roteiro, tá? Por que isso? Para você ter a sua voz acompanhando o texto que está aparecendo lá, tudo bem? Ou então, se você preferir não usar texto em tudo, mas tendo a sua voz lá narrando, explicando, e trabalhar com imagens também, fica bem dinâmico, tá bom? Porque botar só texto não fica muito legal. Então, tem que ter o áudio também dentro do seu Powtoon, tá bom? Você tem, para poder gravar esse áudio, os aplicativos nativos dos telefones, tá? Então, seja o seu telefone da Apple, seja da Samsung, seja ele da LG, da Motorola, enfim, você consegue, tem um gravador de voz lá, e você consegue gravar áudio a partir do seu roteiro. Então, eu vou abrir lá o meu roteirão poderosíssimo para falar sobre os modelos de desenho de cargos, e aí eu começo a gravar. O desenho de cargo é tão antigo quanto o próprio trabalho humano. E aí eu já venho. Existem 3 modelos de desenho de cargos: o clássico, o humanístico e o contingencial. E aí eu vou falando todo o meu roteiro, tá? De forma pausada, dinâmica, para que você consiga, colocando o texto lá no Powtoon, casar a voz com o texto, tá? Por que eu estou te dando um mês para você desenvolver isso aqui praticamente? Porque é um troço que dá um trabalhinho, tá? Eu vou fazer rápido porque eu já conheço a ferramenta, eu já estou habituado com ela. Se alguém do grupo ou ainda que você faça individualmente, você já tiver mais habilidade com isso, já conhece a ferramenta, você consegue fazer isso bem mais rápido, tá? Mas se você quiser deixar para fazer em cima da hora, você vai ter problema. Talvez fique muito complicado para você poder atender aos requisitos que eu estou colocando aqui, tá? Então, além dos aplicativos nativos, você também tem algumas ferramentas que você pode utilizar nas lojas que você consegue, nas lojas de aplicativos aí do seu telefone, que você também vai conseguir fazer a gravação, tá? Eu uso o meu telefone é Android, e eu uso um que chama de ASR. Quando eu escrevo ASR lá na Play Store, que é do Google, aparece gravador grátis de áudio MP3, tá? E aí ele grava os áudios MP3, depois eu só carrego pro meu drive e coloco lá no Powtoon, tá? Eu vou mostrar isso com calma para vocês, tá? Aqui são só explicações básicas do trabalho e depois eu vou mostrar na prática fazendo isso tudo, tá? 4. Pesquisa no Google por imagens relacionadas ao seu tema, tá? Fica legal quando você coloca uma imagem ou outra relacionada ao seu tema, fica dinâmico e fala sobre isso, tá? Umas imagens legaisinhas. Ela pode ser usada também na construção do seu Powtoon. Além... Eita, isso aqui o professor colocou, ignora, por favor, tá?
Então lá no Google você tem essas imagens, tem muita variedade lá que você pode utilizar, imagens gratuitas que você pode colocar no seu Powtoon. Tá? Dentro do Powtoon também tem algumas imagens, tem alguns videozinhos que você usa de fundo, tudo gratuito que você pode utilizar e é muito maneiro mesmo. Você pode utilizar essa ferramenta em diversas outras disciplinas, em diversos outros trabalhos. Tá? Grandes empresas utilizam o Powtoon para fazer um monte de material que vocês veem aí. Tá? Quando eu abrir o site vocês vão ver mais tranquilamente isso. Estamos acabando já. Tá? Quinto ponto, você vai construir o seu Powtoon. Você vai lá no site do Powtoon, lembra, tem que ser Powtoon. Por que eu estou falando que tem que ser Powtoon? Tem que ser Powtoon. Porque ano passado eu tive aluno que fez uma atividade nesse estilo aqui e colocou numa outra ferramenta. Aí a ferramenta veio toda cheia de marca d'água e tava lá dizendo o tempo inteiro, faz no Powtoon. Que aí não fica bom, o áudio ficou ruim, o troço ficou todo ruim e a pessoa ficou triste ainda com a nota que recebeu. Então faz o Powtoon, tá? Com todos os elementos que você já levantou, você já fez o seu roteiro, com o seu roteiro você gravou o seu áudio, tem as suas imagens, e lá dentro do Powtoon, pessoal, você tem uma infinidade de recursos gratuitos que você pode utilizar, tá? E aí você tem lá personagenzinhos animados, você tem lá íconezinhos animados que você pode utilizar também, que fica muito legal para você poder trabalhar, tá? Ter designs, texto em design diferenciado também, é muito legal a ferramenta, tá? Depois que você montar o seu Powtoon, que deve ter entre 1 minuto e meio e 3 minutos, tá? 3 minutos é o máximo que a plataforma permite, tá? Abaixo de 1 minuto e meio, eu vou te avaliar bem mal nisso aqui. Por quê? Porque fica raso, tá? Tenta fazer um troço, pelo menos com 1 minuto e meio. 1 minuto e meio tá top, tá? A partir disso aqui pra cima. Ah, pessoal, fiz com 1,29. Você não vai gostar muito da sua nota, tá? Mínimo 1 minuto e meio, tá? E a máxima de 3 minutos, tudo bem? E aí, gravou, fez uma apresentação interativa, você vai exportar o seu vídeo diretamente do Powtoon para o YouTube. Tem a ferramentinha lá para você poder exportar para o YouTube seu vídeo, tá? E aí você vai pegar esse link do YouTube e vai me enviar esse link, tá bom? Presta atenção. Caso vocês queiram fazer em dupla ou em trio, todo mundo tem que colocar o link lá no YouTube, no Ava, tá? Tem que colocar o link individualmente. Por quê? Porque a nota é individual. Eu tenho que entrar em um por um lá para ir atribuindo a nota, tá? Então, mesmo que você faça em dupla ou em trio, todo mundo tem que postar o link. Não é só um postar e os outros dois não postarem, tá legal? Sem postagem do link não pontuado. Porque, olha só, essa aqui vai ser a nossa maior avaliação no semestre, tá? Ela vai valer 15 pontos essa atividade, tá? É uma atividade que é para ser dinâmica, e se você fizer em dupla ou em trio, a ideia é que você divida responsabilidades, tá bom? Então, são 15 pontos. Não ache que é muito difícil, tá? Requer um pouco de dedicação, requer, mas requer muito também divisão de trabalho, tá? Quem fala melhor, grava o áudio. Quem escreve melhor, monta o roteiro. Quem é bom com o computador, que tem mais habilidade, estrutura lá a apresentação, tá? Divide uma atribuição, faz cada uma parte, fica legal, tá? Arrasa, brilha, confia, foco, vocês conseguem, tá bom? Não é tão difícil. E lembra, gente, a qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo que eu estou à disposição para ajudar. Professor, não estou conseguindo. Se você vier me procurar faltando um dia para poder você fazer o Powtoon, dizer que você não viu, não vou ter muito que eu possa fazer para te ajudar. Mas assim, procura fazer com calma, tá bom? Vai olhando lá direitinho. Eu vou gravar o vídeo já para vocês, para explicar como é que a gente utiliza a ferramenta em si, tá? Deixa eu abrir só para mostrar para vocês a interface do site, ó. Você entrou no Google, você escreve Powtoon, ó. Você já vai conseguir ver o site, ó. Ele tá todo em inglês, tá? Mas ele é bem intuitivo e você consegue traduzir ele para o português sempre, tá bom? E aí você entra lá no site, você vem aqui no Start Now e aí você vai começar a trabalhar com Powtoon, tá? Vou abrir só a interface aqui para vocês verem. E aí no próximo vídeo eu mostro para vocês como é que funciona essa ferramenta todinha mesmo, viu? Pra vocês poderem conhecer bem como é que ela é. Espera aí. Vamos lá, deixa eu logar aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Bem rapidinho. Pessoal, demora um pouquinho para carregar, tá? Por quê? Porque tem muito material que você pode trabalhar, tá? Então assim, tem já os modelos prontos, então você vai começar ele no simples mesmo. Então vamos criar aqui, começar do zero, tá? E aí você consegue fazer postagem, olha só,
vídeo na horizontal, você consegue fazer postagem para Instagram, tá? Quadrada, 9:16, é muito dinâmico. A gente vai sempre trabalhar aqui na horizontal, porque a gente vai trabalhar com o YouTube, tá? Então é 16:9 que a gente vai escolher para construir o nosso Powtoon, tá? E aí ele vai carregando, vão ter diversos recursos, e aí no próximo vídeo eu mostro em detalhes para vocês. Tá legal? Grande abraço, qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo que eu estou à disposição para esclarecer para vocês, viu? Fiquem bem. Tchau, tchau.